Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, você já pegou o jeitão. Já. Hoje até te atropelei. Mas esse é o nosso bordão. Não, esse bordão eu estou dividindo, né? Muito obrigada. Isso aqui não é autoral, não. Isso aqui é biautoral, né? Tá ótimo. Mas é legal, mas é isso mesmo, né? Porque há tanta gente que hoje você assiste as coisas no horário que você... On demand. On demand, é isso mesmo. Né? Quem diria? Pois é. E tá tem vendo? coisa, vai vir coisa ainda mais cabrosa. Mais personalizada, Com né? certeza, com certeza. Carol, hoje, no episódio anterior, a gente falou tanto assim do jornalismo quântico, né? Até brinquei com você tudo. E hoje é uma história quântica, né? Porque isso aí aconteceu mesmo. E eu estava... Eu fui, eu tava. Hashtag eu fui, eu tava. Estava na cena do crime ali. Né? Eu vou contar uma história do Toninho Cerezo. O grande Toninho Cerezo, né? Que também, sempre que a gente escreve sobre um personagem, mesmo que o ponto culminante seja um fato, né? Uma história ruim ou boa, enfim, né? Mas a gente sempre passa, assim, valorizando a carreira, né? Sim, um pouquinho da história, né? Porque o contexto. os esportistas têm mesmo esse valor, né? E eles têm que ser reconhecidos. Porque tanta gente pensa que é fácil você ser um atleta, né? Ser jogador de futebol, de vôlei. E não encara como uma profissão, né? Muitos não encaram. Você ouve o povo falar assim, por exemplo, jogador de futebol, Faz fica nos só para melhores fazer hotéis. isso, só viaja, Isso fica nos mesmo. melhores lugares. É. Como é que não consegue acertar um cruzamento, só faz isso da Isso. vida? Quem vê pensa que essa pessoa nunca errou no trabalho, né? Não, e outra coisa, e pouca gente para imaginar, para refletir, não é nem é refletir. Sim. O quão custou para aquela pessoa chegar ali, né? E o tanto que as pessoas não têm ideia, João, muitas vezes, do tanto que o atleta, o treinador, inclusive as pessoas que trabalham ali, os médicos, diretoria, que, né, muitas vezes acompanha mais de perto os times, os atletas, o quanto que aquelas pessoas abrem mão da própria vida, da Isso. vida particular, Verdade. pessoal, para estar ali e para exercer aquela profissão. Aliás, vou te falar, para os meninos, né, que querem ser atletas, seja de qual modalidade for, sem renúncia não há prosperidade. E você, se a gente observar, como está cada vez mais difícil essa compreensão e a execução dessa renúncia. Verdade. Você vê, assim, casos... Isso não é uma crítica, tá? Mas, assim, você vê casos dos jogadores que saem muito jovens aqui do Brasil, como eles levam 3, 4 amigos junto para levar a realidade dele aqui, que ele não quer abrir mão, para a realidade que está se formando fora do país ou fora do estado. Já ouvi essas histórias. É- Já ouvi isso do Maradona, quando ele foi para o Barcelona. Dizem que quando o Maradona foi para o Barcelona, ele disse que levou 120 pessoas. Eu já ouvi do Robinho. Levou a Argentina com ele, levou né, para a Argentina com Espanha. ele. O Robinho, contam que o Robinho não fazia festa lá, e as festas eram frequentes, sem chamar 50, 60 aqui, tudo com despesa paga. Porque ele realmente atinge um nível econômico Não, enorme. isso aí eu nem entro no mérito, mas é a questão de você não abrir mão Exatamente. daquilo que você vive para viver uma coisa muitas vezes maior ou melhor, verdade. ou, né, que vai te trazer mais resultados. As pessoas estão cada vez com mais dificuldade de renunciar. Né? Porque cada escolha é uma renúncia, né, João? Qualquer escolha, até para casar. Exato. Eu renuncio. Você que é Tô igual o Xandão, eu declino. Você que está à procura do matrimônio, Não estou. você sabe muito bem disso, né? Você quer ver um exemplo dessa tese que você levantou? Assim, legal. O Adriano. O Adriano. Você quer mais realidade que o Adriano? Porque o Adriano, ele jamais deixou. Então, em um ponto de vista, é muito legal, né? Porque Sim, eu acho que você manter a sua essência é algo primordial. Mas você não conseguir temporariamente renunciar àquela realidade Exatamente. para você
durante um período, fazer algo que vai te trazer um resultado no futuro... Para você e também para tantos, né? Exato, para todo mundo que está ao seu redor. Muitas pessoas dependem dos atletas, né? Os atletas que atingem um patamar, principalmente financeiro, muito alto, tem muita gente por trás que depende disso. Depende disso, né? Uma família geralmente de origem muito humilde, que consegue transformar a realidade desses familiares. Isso é muito bonito. Mas o Adriano, por exemplo, ele até conseguiu, né? Renunciou durante um tempo, mas a partir da morte do pai, que foi uma coisa que bagunçou muito ele precisou voltar para a realidade dele, para a essência dele. Ele não conseguiu mais. Voltou para o reduto. Exato, ele não conseguiu seguir. E a felicidade, a satisfação dele está mesmo. É que é assim também. Há de se considerar que ele frequenta uma realidade muito aquém financeiramente da realidade dele. Então, quase que ele se sente ali um senhor dos escravos ali, né? Um provedor. Um provedor. E ele dizem mesmo que ele é desse tipo, ele ajuda mesmo. Sim. Ele promove. Enfim, é um jeito de viver. É um jeito, não é uma crítica, né? Mas é uma observação que eu tenho feito. Você vê o próprio Neymar, que leva os amigos, leva parte da família, o Robinho que você citou, vários jogadores que não conseguem. E muitas vezes jogadores que teriam um futuro brilhante, que bate fora do país e volta porque fala, não me adaptei. Um A-Life Brazilian, não é mesmo? É verdade, pode ser isso mesmo. Agora, para se chegar, né, a ser um jogador de futebol, um atleta, um jogador de voleibol, enfim, né? Ninguém sabe o que essa gente passou, né? Exatamente. Eles perdem uma série de coisas, né? Nós estamos aí vivendo quase que, né, o Brasil todo esse drama com o Neymar, porque o interesse de todos nós é que o Neymar se recupere, né? Sim. O Brasil todo quer que ele se recupere, porque quem gosta de futebol sabe que seria uma coisa com ele... Ele é diferenciado. Diferenciado, né? Mas nós sabemos também que os complicadores para que ele retome essa renúncia são, né, muito pior do que quando um garoto está começando. Porque quando o garoto está começando, ele tem a famosa fome, né? A fome, assim, entre aspas, né? Que é querer ser. O Neymar já passou por isso. Já está muito rico. Muito rico. Não tem mais propósito. Não. Então, se ele conseguir se recuperar, é por ele mesmo. Ele fala, não, é um ato até de altruísmo, né? De se recolher e falar, não, eu vou fazer em prol do meu povo, essas coisas aí. Então, mas dele mesmo, a gente, né? Se exemplo, houvesse essa consciência, essa conexão, né? A gente não vê nele essa disposição. Eu acho, né, difícil também. Mas, enfim... Eu lamento, porque eu sou muito fã do futebol dele. Eu torço para que ele, né, ele reformou o contrato com o Santos aí, quem sabe, né? Nós temos ainda esperança, né? Mas, à luz da realidade, nós sabemos que, né, que está um pouco difícil. A chance é bem pequena. Um dia desses, Carol, sobre isso, teve uma frase, né, lembra do Alex, né? Meia que jogou, foi grande jogador, um dos maiores que nós tivemos, né? E o Alex, num desses podcasts aí que a gente faz semanalmente, o menino lá, né, o interlocutor, falou, Alex, poxa, o seu filho joga bem, né? Ele falou, não, meu filho joga bem. Poxa, mas o seu filho joga melhor que você, né? Aquelas coisas, né? Aquela cutucadinha, né? Ele falou assim, você sabe que é verdade? Ele joga mesmo, ele joga melhor do que eu. Aí que legal. Eu falei assim, então, só que tem uma diferença. Quando eu jogava, a minha geladeira estava vazia. A geladeira dele está muito cheia. Está muito cheia, teve todos os recursos, todo o material para treinamento. É uma mensagem que ele deixou para quem que... Né, tão simples e tão importante, simples, né? E boa de absorver, né, para os meninos que estão começando hoje. Mas eu que mexo com o menino, assim, né, que eu tenho 2 netos e eu acompanho, muito longe de ser, né? Nós somos pessoas do trabalho, somos pobres e tudo, mas graças a Deus as crianças nossas, né, elas têm ali uma condição privilegiada. Tem uma estrutura, né, Tem João? escola, tem alimentação, tem assistência médica, que eles são... Não passa nenhuma dificuldade, que a né? gente passou, né?
Não tem nenhuma... Não falta nada do essencial. Mas, assim, o foco, assim, realmente não é foco de quem quer. Realmente quer, né? Não é foco. É foco para se divertir, é foco para lazer, para recreação. Dê certo, né? Agora, foco, assim, para ir... Isso aí é muito além da condição técnica, muito além da condição técnica. Com certeza. Aliás, a condição técnica, eu acho que nesse caso é um detalhe. É um detalhe, exatamente. Claro que ajuda muito. Não, com certeza, não estou descartando, mas assim, no sentido do que a gente está falando de galgar seu próprio espaço, de conquistar as coisas, dessa fome... O talento, ele é secundário. Porque precisa muito da postura, da consciência, da força de vontade. E falando mais objetivamente, é treinamento. Isso. Não adianta. As pessoas... Não. É treinamento. Físico e mental. Físico e mental. Né? Por quê? Porque o treinamento... ele também te dá um aprimoramento técnico. Com certeza. Né? Treinamento, porque só talento não resolve. Repetição. Pá. Mas senão ninguém treinava, né, João? Mas não é assim coisa assim, não. É coisa mesmo, né, de você renunciar mesmo, né? E você ir para cima. Aí pode ser. Você já deve ter ouvido falar do Arthur Moreira Lima, que foi um dos maiores pianistas, né, que nós tivemos. Um cara gênio no piano, já não está entre nós. E uma vez também perguntaram a ele: Arthur, mas poxa, você toca tão bem assim, né? Que coisa, que talento que você tem. Aquela coisa de enaltecer o talento, que sempre deve ser enaltecido. Ele fez esse parênteses, por sinal. Eu reconheço que eu tenho talento. Só que eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu toco 6 horas por dia de piano. Eu faço piano 6 horas por dia. O Arthur Moreira Lima, que é um gênio. Então é um exemplo, né? O esporte, a música, enfim, outras profissões. Trazendo para o esporte de novo, né? Voltando aqui para o nosso contexto, você vê o próprio Cristiano Ronaldo, que já conquistou tudo. É um exemplo. Com a idade que tem, que já não é mais um garoto, a força de vontade dele, o comprometimento, a grana que tem, não precisaria, né? Podia falar, não, gente, agora submeter horário de treino, concentração, viagem. O comprometimento dele é uma coisa, assim, louvável, admirável. Como eu também admiro muito esse tipo de força de vontade. Enfim, né? É isso aí, viu, meninos? Isso aí é de graça, viu? A gente não está cobrando nada. Exatamente, um momento aqui, terapia em grupo. Filosofia produtiva. De boteco. Produtiva. Então, voltando para a gente finalizar a nossa história, né? Finaliza não, né? A gente nem começou. A gente nem começou. Bora. Lá com o Toninho Cerezo. Ele veio... Bom, a carreira do Toninho Cerezo é conhecida, dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Muitos torcedores lembram do Toninho Cerezo pela jogada infeliz dele lá na Copa de 82, quando ele vai sair com a bola e ele joga para o meio, e quem é que estava no meio da defesa? Estava o Paulo Rossi, né, da Itália, que vem, domina e vai para cima. Justo quem. Justo quem. Aquele dele fez 3 gols, né? 3 gols. Poxa vida. O famoso... E olha, eu nunca me esqueço da data, Carol. Vai fazer aniversário agora. Foi dia 5 de julho de 1982. Foi um dos dias mais infelizes da minha vida. Imagina, eu acho que né, imagina da dele, né? Da dele e da torcida brasileira, porque aquela seleção a gente acreditava que ela ia nadar de braçada, como nadava mesmo. Né? Era bonito ver aquele time jogar. E aconteceu o que aconteceu. Né? E o Toninho Cerezo, nessa partida, ele teve essa infelicidade. Então, tem muita gente que lembra dele por isso, né? E acaba... né? Mas, a carreira dele foi sensacional. O cara que foi vitorioso. Com certeza. Em tudo que fez foi vitorioso. Tanto que, a respeito, ele foi campeão com o São Paulo, mundial, né? 1992, né? Ganhando do Milan. Isso. E ele faz o último gol, né, o gol do São Paulo. Jogou demais, né, já com quase 40 anos. Jogou muito no meio-campo do São Paulo. E ele faz o último gol. Muito bem, o São Paulo conquista o título, né, em frente ao Milan, um jogaço. São Paulo jogou muito. E na volta ao Brasil,
Você lembra bem também isso, né? Por razões óbvias, não é? Sim, São Paulo. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão, né? Esse é o grito de guerra. Exatamente. E na volta ao Brasil, aquela festa. Nossa, desce em Guarulhos, carro de bombeiro. Nossa, olha, eu já vi time assim festejar, que nem aquele do São Paulo, eu também nunca tinha visto. Em todo lugar tinha gente na marginal, a hora que o corpo de bombeiro está trazendo os jogadores, tal, aquela multidão, né? Eu acho que tinha até corintianos e palmeirenses ali batendo palma. Né? Olha, eu já não sei, Porque talvez foi um negócio mesmo... Talvez um torcedor da Portuguesa, Da do Portuguesa, Santos, né? do Corinthians e do Palmeiras, eu já não Os sei. porcetanos e bugrinos foram lá dar uma força e tal. Mas, enfim, aí chega no Morumbi, então aquele mar que eles descem no Morumbi, aí a delegação vai descendo e a imprensa cobrindo. Isso aí eu vi, eu vou contar aqui porque o que eu vi, mas é fácil, acho que deve estar no YouTube e tal. E eu vi isso aí, menino. Ele desce, eu estava assistindo pela TV Cultura. O repórter da TV Cultura, ele entrevista ele, Toninho Cerezo, tal. E ele der, aquela coisa de festa e tal. Aí o cara pergunta assim para ele, Carol, o repórter. Fala assim, Toninho Cerezo, esse título aí, né, do São Paulo, ele redime você daquela falha que você teve há 10 anos atrás, né, contra a Itália e tal. Menino, para que ele vai fazer essa pergunta para o Toninho Cerezo? Vai esquentar. Ele falou assim, rapaz, eu fiz o que fiz pelo São Paulo, estou descendo, estou feliz pelo São Paulo, estou comemorando com a torcida, sou campeão. Você veio me fazer uma pergunta dessa, cara? Nesse momento, né? Depois de 10 anos. Falou desse jeito mesmo. Tá aí, se alguém quiser pegar, é só puxar o YouTube e você vai ver. Eu achei que ele tinha razão. Eu, embora jornalista, eu falei assim, olha, o meu colega lá não... sei, foi infeliz, mal. Foi infeliz. Se ele está com outro contexto, se ele está dentro de um estúdio, exato, e abordando vários assuntos, mas eu acho que naquele momento é inoportuno. Não era inoportuno. E eu sei que acabou com a alegria dele, que ele ficou... O brilho do pobre sumindo. Ele ficou transtornado, né? Ele ficou enlouquecido. Mas assim, só para demonstrar como ele era mesmo, né? E a história que eu vou contar aqui, ela é nesse sentido. Eu assisti um jogo do Toninho Cerezo, eu estava comentando esse jogo aqui no campo do Guarani, porque depois ele foi jogar no Cruzeiro como jogador, né? Ele jogou pouco tempo no Cruzeiro, mas o suficiente para salvar o Cruzeiro do rebaixamento aí no Campeonato Brasileiro. Teve um jogo Cruzeiro e União São João, se o Cruzeiro perdesse aquele jogo, o Cruzeiro seria rebaixado. E ele fez o gol. O Cruzeiro ganhou de 3-0, estava perdendo mesmo, 2-0, o Cruzeiro virou para 3-2 e ele fez o terceiro gol e salvou o Cruzeiro. Ele que era muito ligado ao Atlético, né? Todo mundo sabe, Toninho Cerezo é atleticano, formado no Atlético, etc. Então, mas ele salvou o Cruzeiro. E o dia que eu fui ver aqui, que eu fui comentar esse jogo no campo do Guarani, ele estava no Cruzeiro, jogando no Cruzeiro, já estava também encerrando quase a carreira, né? Já estava quase que se despedindo da carreira. Ele jogou muito aquele dia também, como sempre. O Toninho ele jogava sempre bem. Ele jogava demais. Ele jogava demais. Aí o treinador substituiu, faltando aqui uns 20 minutos por aí. Ele saiu. Ali, aquelas sociais do Guarani, que estava lotada, quando ele passou assim, ali foi bonito. A torcida do Guarani, os torcedores ali fizeram bonito. A torcida se levantou. E conforme ele foi passando, a torcida foi aplaudindo, sabe? Assim, como que reconhecendo... Reverenciando mesmo. A grandeza, né? Do jogador. Adversário naquele dia, né? Porque ele estava jogando contra o Guarani. Mas a torcida reconheceu o valor nacional, internacional que ele tinha. Até ele abanou para a torcida, que ela acenou, etc. E tal. Foi uma cena bonita, reconhecimento do torcedor. Mas ele era muito assim, né? Criou-se esse estereótipo que ele só tinha aquele lance para ser lembrado, né? Que é o lance lá Uma pena, do né? Paulo Porque Rosa. tem um trabalho incrível. Não, ele uma carreira muito vitoriosa. Com muito a se ressaltar, a se reverenciar. Jogou na Itália, representou bem, jogou na Sampdoria, foi
é ídolo lá, etc. e tal, E né? ser resumido a um lance, né? E isto, para você ver como é, né? Como é ingrata a carreira. É cruel. É cruel. É cruel. É cruel. Mas, enfim, né? O torcedor pensa assim. Aí o tempo vai, passa daqui, ele encerra a carreira de jogador, vai ser treinador de futebol, dá uma perambulada. E ali acho que foi 2006, 2006, por aí, 2005, 2006, ele cai em Campinas como treinador do Guarani. Olha só. Teve uma atrapalhada aí, cara. O Guarani se juntou com um falsário aí, chamado Nino Nicoletti. Era um pilantra, sabe? E encostou no Guarani. E o presidente, né, que era o Lorenzetti, ele acreditou no cara. O cara era... Esse era um 7-1 mesmo, sabe? O cara estava ali para fazer bagunça, né? E o presidente, ele envolveu o presidente do Guarani. É porque geralmente esse pessoal tem uma boa lábia, Nossa, né? Uma conversa boa. A gente acaba caindo, Você né? cai na lábia. Ele era Acreditando. italiano, você cai na lábia dele. E ele, não, porque eu vou investir. E realmente ele começou a dar amostras que, né, contratou jogadores dele por conta, né, como patrocinador. E aí ele patrocinou a vinda do Toninho Cerezo para ser treinador. Pô, foi um impacto, né? Apesar de tudo, pô, era um nome, né, dirigindo o Guarani. E aí tudo bem. Ali tomou, né, começou a dirigir. E ele prometeu, né, pro Cerezo que para assumir que ele ia contratar muitos bons jogadores para dar, né, para o time subir, que ele estava na Série B na época, para o time subir, para o time ter uma projeção e tal. E o Toninho Cerezo também acreditou, porque o nome do Toninho Cerezo, ele não precisava se submeter a isso. Lógico. Mas ele fala que ele acreditou que o cara ia realmente contratar. E passa um tempo, não vem jogador, passa do tempo, não vem um mês, né, nada, nenhum movimento para vir. O Toninho Cerezo começou a cobrar, falou, pô, mas, né, aí o cara começou a enrolar. Aí fazia o quê? 1 mês e meio, 2 meses que ele estava no Guarani. Olha só. Nós tínhamos um programa na TVB que ia aos sábados, né? Era o Alberto César que fazia a apresentação, que comandava o programa. Chamava-se TVB Esporte. E ali era um programa legal, porque a gente debatia esporte, futebol, etc. Mas também tinha entretenimento junto, né? Às vezes sempre ia um conjunto musical, sempre terminava com a música. Era uma mistura legal, um programa que fez época assim, em Campinas. E nesse dia, Carol, nós convidamos o Beto Zini, que já não era mais nada, mas sempre é o Beto, né? Ele não era mais nada, não tinha mais cargo no Guarani. Sim, mas uma referência quando se trata de Guarani. Né? Isto. E de futebol, né? Não, com certeza. Porque o Beto tem essa, né? E até hoje, o Beto é o Beto. O Beto é um cara que tem o nome dele. E aí o Beto foi lá, mas ele foi lá participar do programa como convidado e para debater, para falar de futebol, essas coisas todas. É evidente que na roda surgiu o assunto Guarani. E quando surgiu o assunto Guarani, o Beto se dispôs a criticar. Não, porque é isso, porque é aquilo. Tá, E o Beto criticou a vinda, né, no programa Beto Zini, a vinda do Toninho Cerezo. Né, e não só criticou, como fez denúncias. O cara aí já falou, o Beto já deu a letra. Né? E eu não sei, e assim fez uma ilação, e o Toninho Cerezo, como insinuando, né, que o Toninho Cerezo estava envolvido na malandragem, sabia ali, que estava instalada, né? Mesmo, tanto que estourou isso aí, né, acabou estourando. O cara realmente era provado que era safado, né, deu processo. Eu não sei o desfecho do processo, mas o cara depois foi procurado como criminoso, essas coisas. Muito bem. E o Beto fez essa observação, né, e ali então estabeleceu-se um debate com essa crítica contundente, que denunciava, etc. E o programa correndo. Em dado momento, do nada, mas meteu o pé na porta. Do Neida. Assim, pá, você conhece o estúdio da TVB, acho que você já teve por lá. Já tive lá. Ele aqui, né? E lá tinha um guarda, um segurança, ele empurrou o segurança e meteu o pé. Toninho Cerezo entrou no estúdio. Estava eu, o Alberto apresentando, o Beto do meu lado, assim. Ele entrou, tal, já foi sentando, né? Na bancada, já foi, sabe? Se instalou ali? Quero o microfone, né? Aí entrou e correndo o programa. Não tem assim. o que fazer, né? Você entendeu?
Aí, claro, né, o operador foi lá, já instalou aquele lapela nele, pá. Menina do céu, o Toninho Cerezo aí teve a palavra. Afinal de contas, o programa... O princípio básico do jornalismo, né, João? Democracia, exatamente. Ele foi citado, ele foi... Né, direito dele. O famoso direito de resposta. Exerceu o direito assinalado. E aí ele falou, eu estava assistindo o programa tal, e vi o senhor falou isso. Nossa, aí ele debulhou e começou também a denunciar coisas do Beto lá. E virou aquela salada, né? Virou aquela salada. E eu, como jornalista, falei, meu Deus do céu, o que a gente faz agora? Né? Mas continuou. E o Toninho Cerezo espumava a boca. Nunca vi uma coisa daquela. Ele espumava a boca, pode ir falar. E a gente foi deixando, né? Não tinha jeito. Até enquanto nós tínhamos tempo de programa, né? A gente, até aquele dia, break comercial ficou... Em segundo plano, ficamos devendo, né? ali para os anunciantes, né? Mas ele foi embora, ele debueu, tudo bem. E acabou, foi embora. Né? Aquele climão gostoso no estúdio. Fez a defesa dele e tal, mas foi assim mesmo, revoltado, né? Não despediu de ninguém, né? Entrou sem cumprimentar e foi embora sem despedir, entendeu? Naquele clima. E foi embora. Conclusão, durou. Isso também, né? Deve estar por aqui, é só pesquisar que vai ver essa cena aí, uma cena assim, bastante insólita, né? Que aconteceu. E aí ficou mais um tempinho no Guarani. Os reforços realmente não vinham, o cara era a pilantra que estava patrocinando. E aí ele resolveu ir embora. Ele deve ter trabalhado 2 meses no Guarani. Né? 2 meses, acho que não chegou a 3 meses. E claro que ele não recebeu, né? Mas depois ele entrou com uma ação. E quem é que pagou a ação? Né? A ação foi miliardária, não foi uma ação de R$10, né? Uma ação que quem pagou, ou quem que está pagando, né? Porque o Guarani hoje paga aquelas dívidas do passado. Estourou no Guarani por causa dessa má configuração desse parceiro que se apresentou com a diretoria. Mas que o Toninho Cerezo, ele afundou ele agrediu quase que o segurança e bateu, né, com o pé assim, pá! E entrou no estúdio. Isso aconteceu. Uma entrada triunfal. Uma entrada triunfal. Né? Claro que isso também, como nós não estamos aqui criticando. Não, e também não resume o Toninho. Não resume o Foi Toninho. Um momento... Pelo contrário, ele exerceu um direito dele. Lógico, né? foi acusado, né? Foi acusado, exerceu e foi entendido tudo, né? Tanto que ele, vamos dizer assim, ele tem um bom conceito, né? Em Campinas tem um bom conceito. Com certeza. Mas é o grande Toninho Cerezo. Podia ter feito com um pouco mais de calma, né, então, João? Mas você sabe que eu me lembrei, né? Esse episódio, Carol, eu me lembrei do dia do repórter lá. Ele é esquentado, sabe? O Toninho Cerezo, ele é muito emotivo. Muito impulsivo, Ele é muito emoção. Então, ele é... Do jeito que bate, para coisas favoráveis, ele é uma maravilha. Conforme a gente já viu aí ele na imprensa e tal, uma pessoa afável, uma pessoa amiga, assim. Agora, pisou pisa no calo do homem, gente, pelo amor de Deus. E ele espumava a boca e, nossa senhora, eu falei, meu Deus do céu, esse homem ou ele vai ter um infarto, ou ele vai bater em tudo nós. Pelo menos não aqui. Rolou uma cadeirada no estúdio, não né? Não teve cadeira. E ele é grandão. Ele é forte. Para quem nunca tinha visto assim, ele pessoalmente, né, como a gente viu. Imagina ele do tamanho dele espumando a boca de ódio. Então, acho que tem mais de 1,80 m, mas como era atleta, é largo, né? Aquele cara forte, ele fortão. Forte. Eu falei, nossa, ele pega nós aqui, tudo. Já era. E mata todo mundo aqui. Né? Pelo menos o desfecho foi. Pelo menos o desfecho. Tranquilo. Essa é uma história que eu estou contando, contei na crônica, tudo, mas que assim, pouco se fala. Né? Mesmo assim, não teve assim, teve uma repercussão naquele momento, mas pouco se fala. Então, faz parte. Faz parte da história regional, da história do futebol, porque é um personagem importante, né? Internacional, tá mas certo. Que aquele dia quase arrebenta todo mundo lá. Mas todo mundo sã e salvo, então, né, João? Graças a Deus. Uma história ruim é boa de contar. Boa de contar, exatamente. Bom, se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos. Para rever ou conhecer as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube
ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima!